e o juiz libertava o povo e por um tempo orientava a nação. Mas Deus em nenhum momento levantou um rei no período dos juízes, só levantava um juiz. Levantou o profeta Samuel, levantou Gideão, levantou Sansão, e eram juízes para trazer libertação. Deus levantou Débora, eram juízes para libertação, mas não havia alguém que Deus levantasse para dizer, pronto, isso aqui vai ser um governante. Deus nunca fez isso no tempo dos juízes. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o povo não entendeu, irmãos, uma coisa muito importante. E por mais que no tempo dos juízes não houve um rei humano, mas o grande rei estava reinando. Eles esqueceram disso, eles não viram isso. E aí nós estávamos estudando aqui momentos, fatos que aconteceram no tempo dos juízes que foram marcantes. E o principal, um dos principais, foi quando eles então vão até o profeta Samuel para pedir um rei. Ô profeta, é o seguinte, você já está velho, seus filhos não andam no caminho, e eles não andam com você, não é um juiz honesto assim como você, e nós queremos agora um rei, viu? Nós não queremos um juiz, sai um juiz, entra outro juiz, não, nós queremos um rei. E nós queremos um rei baseado nas nações, olha lá, como as nações. Então, isso aí pareceu mal aos olhos do profeta Samuel. E eu queria só mostrar esse ponto para vocês. Como é que está escrito isso? Está aqui no primeiro livro do profeta Samuel, vai aparecer também nos telões. Eu quero mostrar para você como Deus sentiu aquilo no coração, porque não foi bom o que eles fizeram. Até o próprio profeta sentiu. O profeta Samuel, quando viu aquilo, ele sentiu, não gostei desse pedido, isso é maldade. Está aqui em 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, que diz assim, desliga aquele ar-condicionado, a gente vai desligar. Então, 1 Samuel capítulo 8, vamos ver o versículo 5, quando os filhos de Israel, eles chegam até o profeta para fazer esse pedido. Presta atenção, olha só. E disseram-lhe, eis que já estás velho. Aquilo ali, ó. Isso aí pode até deixar aqui, mas por aqui. Então os profetas disseram, eis que já estás velho, e teus filhos não andam perante teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, irmãos, o livro do Tempo dos Juízes marca um período onde o povo, eles começaram a assumir um comportamento, uma forma de viver igual ao do mundo. Eles queriam copiar o mundo, eles queriam ser como o mundo e queriam ter o que o mundo tinha. Se você ler, por exemplo, só abrindo um parênteses aqui, a gente passou bastante no livro de Juízes, que ele é muito bom. A gente vai voltar aqui. Você sabe que a história do profeta Samuel se deu no tempo dos juízes. Amém, pessoal? O profeta aqui, o livro foi ele que escreveu, mas o período era o período em que os juízes julgavam. Olha lá, o livro dos juízes. Então, abrindo um parênteses aqui rapidinho, se nós formos lá no livro dos juízes, abre os juízes aí. Eu tenho o livro dos juízes. Sua Bíblia tem juízes? Metade não respondeu. O livro dos juízes conta as histórias do sofrimento de Israel, quando eles sempre caíam na pobreza. Mas veja, eu gosto sempre de focar como termina o livro. Então, se o livro termina falando dessa maneira, é porque essa foi a forma de vida que o povo assumiu nesse período. Você vai encontrar muita coisa triste contra Israel nesse período. E o próprio livro explica isso. Por exemplo, se você ler Juízes 21, versículo 25, o último versículo, tanto o último como o primeiro mostra essa realidade. Mas você vê o último, você pega já no fim,
o livro vai dizer o seguinte, que naqueles dias, eram os dias de juízes, né, que os juízes julgavam o povo, e naqueles dias não havia rei em Israel. Eu até podia fazer uma pergunta para vocês: por que nesse período do juízo Deus não levantou um rei? Deus levantou um rei quando o povo pediu, mas enquanto o povo não pediu, por que não partiu de Deus um rei? Um CD para quem me falar. Acabou o tempo, pessoal. Só em janeiro. Por que Deus não proveu, não levantou um rei? Por que Deus não nasceu dele, não partiu dele? Porque Deus já era um rei. Fica graças a Deus. Você vai levantar um rei se já tem um rei? Amém? Só que o povo pede um rei porque não via Deus como rei. Então o tempo do juízo foi marcado por um tempo onde o povo não tinha mais a visão espiritual das coisas. Porque queremos um rei como o mundo, como as nações. Então o tempo do juízo foi um tempo em que Israel estava mundano, com a mentalidade mundana, apesar de ser povo de Deus. Amém? Então isso é um perigo. Olha só como termina o livro dos Juízes. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Preste atenção, isso aqui é uma coisa muito importante. Mesmo não tendo rei em Israel, Deus sendo o rei existia. O rei, desde o céu, trabalhava pelo povo. Sim ou não? O rei Deus não governou o povo, não guiou durante toda a jornada no deserto? Quando houve guerra, Deus não lutou pelo povo? Quando o povo teve fome, Deus não mandava maná, comida? Quando eles tinham sede, Deus não mandava água? Então havia um governante, havia alguém cuidando, mas eles não viam mais assim. Quando a pessoa perde a visão espiritual, ela não tem autoridade aqui, não tem rei, não tem uma autoridade sobre nós, então vamos fazer o que a gente acha melhor. Eles perderam a visão espiritual. Não tendo mais a visão espiritual, eles só restava a visão carnal. Eles passaram a adotar um comportamento mundano em sua vida. E a maior característica do mundanismo é a rebeldia. Vamos fazer do jeito que a gente quer, é a gente que sabe. Isso é uma característica orgulhosa do mundo. Percebeu? Eles eram povo de Deus, mas os seus olhos, sua visão tinha se transformado em mundano. Então nós temos que ter um cuidado muito grande e não embarcar nessa do mundo, que isso é perigosíssimo. Domingo eu estava explicando as consequências do mundo, e aí eu usei o exemplo da família de Noemi e Elimeleque. Tem vários exemplos, posso dar outros exemplos para vocês. E o povo pediu um rei, voltando lá, olha só, o final do versículo diz que eles faziam o que parecia reto aos seus olhos. Então, eles só julgavam segundo o entendimento deles. Vou fazer tudo segundo a nossa maneira. Isso é um pensamento mundano. Você vive de uma forma como que não existisse um Deus, como se Deus não existisse. Um pensamento mundano. A igreja é o contrário. Tudo para a igreja, Deus está presente. Diga a glória a Deus. A nossa linha de vida, de pensamento, é a linha contrária. Hoje a gente come, antes de comer, a gente lembra de Deus, sim ou não? Te agradece, é ou não é? A gente está junto aqui, qualquer coisa a gente faz uma oração, porque a gente sabe, a nossa mente, o nosso coração se ocupa com a presença de Deus. Porque o Deus nos leva a sermos humildes, como Ele era humilde, e a humildade é o reconhecimento da dependência total de Deus que nós temos. Então, esse estilo de vida é perigoso. Por quê? Eles estavam vivendo como parecia reto aos seus olhos. Então, quando a pessoa vive dessa maneira, ela acha que pode viver sem Deus. Ela pode fazer segundo a cabeça dela, ela já é inteligente, ela já é forte, eu sei cuidar da minha vida, eu sei decidir. Ok, Deus nos deu uma inteligência. Adão, por exemplo, no Jardim do Paraíso, era um homem super poderoso no sentido mental, intelectual. E ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus, né?
a pessoa completamente capaz. Só que Adão pecou e caiu, e o homem perdeu aquela glória poderosa. A Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Então houve uma desligação, um desligamento, uma separação. O homem continua inteligente, com um cérebro muito capaz? Sim. Só que no mundo entrou forças malignas. As trevas adentraram o planeta. A Bíblia diz que o mundo jaz em quem, pessoal? No maligno. Então, isso é uma pergunta fácil que eu acho que você responde e acerta. Um homem sem Deus, somente com o cérebro dele, consegue competir com o espírito mau? Com o demônio? Não, porque o demônio, originalmente, ele era um anjo. E a Bíblia diz que os anjos foram feitos superior aos homens. Então o demônio está no mundo. Aí eu vou viver a vida mundana. O que vai acontecer? Eu acho que eu sou esperto. O demônio está olhando para mim e falando: esperto, já vou preparar uma cilada para você. E cai, a gente vê o que acontece no mundo. Então, quando eles pedem um rei, como as nações, está provado que o foco, os olhares do povo estavam nas nações, estavam no mundo, além da fronteira. Ou eles estavam dentro da terra prometida, mas com os olhos lá no mundo. Veja bem, dentro da terra prometida, mas com os olhos lá no mundo. Então isso é um perigo muito grande. A vida cristã é como um grande navio. Imagina um navio, e você, a vida cristã, a nossa vida é mais ou menos como esse navio. Está a navegar no mar. O mar é o mundo. Então você navega e vai embora, toca a sua vida, mesmo estando no mundo. A gente consegue ir para lá, voltar, não é assim, navio? Sim ou não? Imagine que esse mar, que essa baía gigante de água é o mundo, e você é o navio. E você, o barco, ele flutua sobre o mar, sobre o mundo, e vive tranquilamente, vai, volta, vai, e consegue viver normalmente. O que não pode acontecer é o mundo, a água, entrar na nossa vida. Porque se começar esse navio, imagina você num navio daqui para onde, pessoal? Daqui para Macapá. E no meio da viagem começa a entrar água, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai afundar. Então nós somos um navio, estamos navegando no mundo, mas o mundo não pode entrar. Se entrar, entrou um pouquinho, mas não tem problema, mais um pouquinho, uma hora afunda. E aí quando entra, a gente tem que tirar. Lá na minha terra se fala bater água, quer bater aquela água para fora, não é assim? Vai tirando, sai daqui. Aqui você não fica. E esse é aquele processo que nós já conhecemos da palavra, de estar sempre ouvindo a Deus. Jesus falou: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Diga a glória a Deus. Então, pessoal, foi um período muito triste para o povo de Israel. Vamos voltar lá em Samuel, que eu quero levar você em outra parte. Mas veja que eles chegam para o profeta e pedem um rei. E tudo bem, você vai ver a natureza de Deus, como Deus, ele é um Deus. Ele é um Deus que tem realmente um coração de pai. Diz aqui no versículo 1 Samuel capítulo 8, no versículo 5, e disseram-lhe: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-me, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Parecia um pedido justo, um pedido lícito, né? O profeta já sentiu, pessoal, ele viu que não foi coisa boa, porque quando a pessoa não conhece o coração de Deus, ela não tem limites, ela não sabe até onde ela pode ir, porque ela não conhece. Esse é o grande problema da ignorância espiritual. Diz o versículo 6: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Percebeu? Ele viu isso como uma coisa má, uma coisa ruim. Mas eles estavam pedindo um rei. Mas quem conhece o coração de Deus sabe quando os pedidos são ruins e que vão ofender a Deus. Isso que é bom conhecer. Diga a glória a Deus. E o profeta foi orar. Quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Olha a resposta. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto disser. Então Deus falou: se eles querem um rei, pode dar um rei para eles.
Tudo que eles pedirem, você pode fazer. Ouça a voz deles. Parece que Deus aceitou o pedido, mas se você ler a sequência, Deus fala para o profeta: pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então Deus recebeu aquele pedido como uma rejeição, um desprezo. Eles não foram lá revoltados: ô profeta, não dá, nós queremos rei, e não queremos mais servir Deus, não. Queremos um rei daqui para servir a gente, nos julgar, igual as nações. Nós estamos com raiva. Não, eles não foram assim. Eles não disseram que rejeitavam Deus. Mas veja, Deus viu aquilo como rejeição a mim. Porque rejeitaram a mim para que eu não reine. Então Deus já estava reinando. Amém? Quando eles pedem um outro rei, Deus entende como uma rejeição. Por isso nós temos que conhecer as coisas de Deus, para não fazermos coisas que lá no céu é recebido como desprezo e rejeição. Eles perderam a visão e não conheceram mais que havia um rei espiritual sobre eles. Quando a pessoa só fica aquele olhar natural, mundano, ela perde a visão de quem está no alto. E para eles não havia mais rei. Nós estamos olhando aqui, não tem nenhum rei. Pois é, porque vocês estão cegos espiritualmente, por causa do mundo. Vocês estão só olhando para o mundo. Vocês, se fossem espirituais, vocês estão assim, ó: ah, nosso rei está com a gente, como Josué e Caleb, que nunca se esqueceram de quem os libertou do Egito. O espírito deles era esse espírito de manter a fé e a certeza que sobre nós há sim uma autoridade. Lá no livro dos Juízes, eles estavam vivendo segundo a vontade de Deus, o que eles achavam que é certo. Quem é espiritual não sabe que há uma autoridade superior, está lá no céu. Pai nosso que está onde, pessoal? Está acima da gente. Agora, por que a pessoa não conhece? Porque a pessoa só está olhando verticalmente, horizontalmente, não verticalmente. Então você tem que olhar para o alto, pessoal. O crente olha para o alto e está sempre em conexão com Deus, está sempre se alimentando do Senhor. Ele está sempre assim, pedindo uma bênção, ele está todo dia clamando a Deus, com foco para cima. Ele pode estar até com a cabeça baixa, curvada, mas os olhos espirituais estão apontados para cima. Diga glória a Deus, porque essa é a nossa vida. Se esse povo pede um rei como as nações, igual o mundo tem, eles têm rei, é porque a visão dele era uma visão do horizonte, era uma visão terrena, no nível humano. Significa que eles perderam aquele olhar altivo, ou seja, aquele olhar para cima. E aí, se eles não olham mais para cima, eles não veem que possuem um rei. Por isso eles pediram um rei, porque no coração deles, na cabeça deles, não tinha mais rei. Eles não olhavam mais para cima. Então isso, o livro de Juízes é um grande ensinamento para a nossa vida. Diga graças a Deus. E aí, pessoal, foi o sofrimento deles. Você sabe que o rei Saul, no começo, Deus falou: então tá bom. E você vê a natureza do coração de Deus, né? Se sentindo rejeitado. Deus podia dizer: ah, depois de tudo que eu fiz, para vocês. E Deus é lindo. Deus falou: tá bom, profeta. Não foi você que foi rejeitado, foi eu que fui rejeitado. Faça o que eles querem. É assim que Deus trabalha. Ele não quer que ninguém fique com ele, sirva a ele, se não for por amor a ele, por reconhecer seu coração, por reconhecer o grande Pai que ele é. Deus não precisa forçar ninguém a fazer nada. O filho pródigo chegou para o pai e disse: "Ô pai, dá minha parte dos bens que me pertencem." E o pai é Deus na parábola. O pai falou: tá bom, assim, você quer ir embora? Não tem problema. Então Deus nunca vai forçar ninguém a ser um servo dele. Não é por força, não é por violência. E às vezes a pessoa acha que: olha aí, o pai me deu, o filho mais novo, olha só, o pai me deu minha parte, eu acho que eu estou muito bem. Está bem não, você não está bem. Mas olha o tanto de dinheiro, isso é tudo engano, porque você está indo numa direção errada. Está vendo como o mundo, pessoal, a natureza mundana é a beleza,
É tudo bonito. Você entra nas mídias sociais, na internet, é só coisa bonita, todo mundo bonito, sorrindo, o cidadão mostrando a casa dele, mostrando a viagem. Então, você vê que é construído completamente uma imagem que não tem nada a ver com a realidade. E isso tudo é um artifício maligno para influenciar a cabeça das pessoas, para as pessoas acharem que a vida é aquilo, mas não é. A vida é a verdade. A vida é esse meio ambiente, esse mundo, esse pequeno mundo que você vive. Isso é a vida. Vida é isso aqui que a gente vê todo dia. O cara descendo do carro, metendo a mão no pé do outro. Esse aqui já desceu, já meteu a faca no outro. Isso aí que é a verdade. O cidadão dali já xingou o palavrão. Isso é a vida. Então não tente achar, todo tipo de coisa bonita no mundo pode ser uma grande armadilha para roubar a sua fé, para tentar te enganar e lançar você em um pensamento, um estilo de vida que só vai trabalhar contra você na realidade. Nós que somos crentes, a Bíblia diz que nós somos salvos e a nossa vida, ela segue de fé em fé, significa do início até o fim. Não tem como tentar viver de outra maneira que é engano. Bom, num contexto tão ruim como esse, só podia aparecer coisa ruim. E aí, dentre muitos momentos difíceis que Israel passou no tempo dos juízes, eu estudei domingo aqui com os irmãos sobre a família de Noemi, que é considerada, irmão, uma das histórias mais tristes da Bíblia. Irmão, tudo que está na Bíblia aconteceu, é verdade. Porque a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. E a história, vamos lá para o livro de Ruth, no capítulo 1, a história começa mostrando essa família. E quando aconteceu essa história? Quando aconteceu isso, pastor? No tempo dos juízes, olha só. Ruth, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam. Então a Bíblia faz questão de mostrar que essa triste história aconteceu nesse tempo, no tempo dos juízes. E o tempo dos juízes era o tempo onde o povo estava olhando para Deus ou estava mudando, com os olhos mudando. Então, quando o povo está assim, histórias tristes acontecem. Quando o povo está olhando só para o mundo, para fora. E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve o que, pessoal? Uma fome. Além de Israel sofrer na mão de inimigos, aconteciam esses desastres naturais. Aparece uma fome. Então é um tempo realmente amaldiçoado. É um ambiente que não é para nós, esse estilo de vida, né? Então houve uma fome na terra. Aí começa a história. Pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos próximos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe. Os campos de Moabe é o mundo, é a figura do mundo, é um lugar proibido por Deus. Os moabitas carregavam consigo uma maldição. Deus tinha dito que estava proibido os moabitas participar da congregação de Israel. Os moabitas não podiam vir fazer parte do povo, nem o povo fazer parte dos moabitas, não podia haver essa mistura. E ele decidiu ir para os campos de Moabe, né? Por quê, pastor? Como é que estava vivendo o povo no tempo do juiz? Eu faço o que eu acho que é certo. Cada um fazendo o que achava que é certo. Ninguém consultava mais a Deus. Eles não olhavam mais para o alto, não viam mais um rei sobre eles. Estava todo mundo vivendo por si mesmo, pela sua própria cabeça, pelo seu próprio racional. Ninguém falava mais com Deus. Então eles olharam, por causa dessa fome. O Elimeleque talvez pensou que a fome ia matá-lo. Vou passar fome, vai vir uma recessão, a fome vai empobrecer a gente. Eu já decidi, eu vou embora daqui. E escolheu ir para um lugar amaldiçoado, mundo, né? Um lugar que não é para nós. Então, no versículo seguinte diz assim, ó, olha só, e morreu Elimeleque. E a questão, eu estava meditando nesse versículo, e eu vejo que depois que ele decide ir para o mundo, quando ele chega lá, já aparece ele, esse espírito rebelde, já aparece sendo castigado, ou seja, já aparece ele caindo em um laço.
Você vê, quando a pessoa está assim, porque existe aquela questão, o cidadão às vezes é humilde, e no momento de fraqueza dele, ele dá uma vacilada e desvia, está lá no mundo. Só que não aconteceu nada de ruim com ele. E eu acredito que esse aí é aquele desviado, mas o coração dele é bom. E algumas coisas o levaram a desviar. Mas certamente o Senhor Deus o trará. Agora, esses orgulhosos, que são rebeldes e que já julgam, já sabem de tudo, esses já sabem fazer o que querem fazer, é só pisar no mundo, pode cair num grande laço, uma armadilha, porque a Bíblia fala das astutas ciladas do diabo, que são as pessoas que não têm proteção. Então, se ir para lá, pode chegar exatamente no dia errado, na hora errada, no lugar errado e acontecer alguma coisa. Então, realmente, não é para nós. E Elimeleque era um homem judeu. Ele estava morando na terra de Israel, terra prometida, terra que manava leite e mel, e morava em uma cidade chamada Belém. Belém significa casa do pão. Então ele já estava abençoado, estava num lugar bom, só estava passando um período de fome. Mas quem é espiritual não age precipitadamente, consulta Deus, persevera no Senhor, ora. Eu tinha que chamar a esposa dele, a Noemi, e dizer: mulher, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos meditar na palavra, vamos olhar para o alto, Deus é com a gente, vamos examinar as escrituras. Ele ia encontrar que o patriarca Abraão passou um período de fome, mas Deus o guardou. O patriarca Isaac passou também um período de fome na terra, mas Deus o abençoou, que ele semeou no deserto, colheu 100 por 1. Se ele pesquisasse mais um pouco na escritura, ia encontrar que o patriarca Jacó, os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, passaram um tempo de fome, mas nenhum deles agiu por si, esperaram em Deus, e Deus os guardou. Amém? Mas o Elimeleque aqui fez isso? Não, mulher, não precisa nem ler a Bíblia, eu já sei o que eu devo fazer, vamos embora, vamos se mandar daqui. Esse tipo de orgulho é o orgulho que não tem proteção. Tanto é que ele, com esse coração rebelde, quando ele pisa nos campos de Moabe, o texto bíblico já diz que ele morreu. Certamente caiu em alguma armadilha preparada pelo diabo. Então nós temos que guardar o coração do orgulho. Diga glória a Deus. Nós precisamos de Deus hoje, amanhã e para sempre. E eu estava meditando esses dias na rapidez. Meu Deus, mas ele só chegou lá e já morreu. Aí eu falei: mas será que não tem outra coisa que confiro? Aí Deus me levou na história de Ló. Lembra de Ló? Ló, a Bíblia diz que ele era justo. E ele era justo. E ele foi para Sodoma. E você já estava lendo, depois você pode ler, eu não vou ler por causa do tempo para você. Mas se você ler, quando ele termina de discutir com o tio dele, Abraão, e ele decide: tio, eu vou embora para Sodoma, para as campinas de Sodoma, que parece o jardim do Senhor. E a Bíblia diz que depois que ele sai da companhia do tio, que ele pisa os pés em Sodoma, o versículo seguinte, mais ou menos igual aqui, foi rápido, foi ele pisar o pé em Sodoma. Sodoma foi invadida por 4 grandes exércitos, e os exércitos saquearam toda a cidade, roubaram tudo, e muita gente fugiu. Ló não conseguiu fugir, até o rei fugiu, muita gente da cidade fugiu, está escrito isso. Mas o Ló e a família dele não conseguiram fugir, caíram nas mãos dos 4 reis malignos, e a Bíblia diz que foram feitos escravos e estavam sendo levados embora, porque esses reis eram reis lá da longínqua Mesopotâmia fora. Imagine, um dia desse, o homem estava morando com o tio dele, Abraão, rico como o tio dele. Uma semana depois, o homem virou escravo, roubaram tudo dele, estava debaixo de algema, grilhão, e levando chicotada nas costas, e indo embora para um futuro incerto. Ele escravo, as mulheres e a esposa dele escrava, e as filhas iam ser abusadas. A vida do homem acabou da noite para o dia. Por quê? Foi para o mundo, Sodoma. Você está vendo? Não é lugar nem para mim, nem para você. Nós somos um barco, estamos navegando no mundo, que é o mar. Só que nós temos que tomar cuidado. Se entrou água, nós temos que na hora. O mundo entra porque é impossível. Diga a glória a Deus. Então você pode viver normalmente, você vai ter amigo, você vai ter conhecido, você vai se relacionar com pessoas, não tem problema, isso não é pecado. Você não pode deixar o mundo, meu irmão, tomar a mente, tomar o coração e transformar seu coração num coração orgulhoso.
aquele que não ouve mais. Por isso que às vezes muitas pessoas sofrem, né, por não ouvir. Às vezes até o pai tem um bom conselho, mas esse espírito de não ouvir é perigosíssimo. Por isso que a Bíblia diz: ouça de tudo. Não custa nada ouvir, pode falar. É porque acha assim, tá bom. E pronto, depois você julga. Mas não seja orgulhoso a ponto de fechar o coração. Não, eu é quem sei. Não, Deus é quem sabe. Ouvir de tudo e reter o que é bom para você. É o conselho do Espírito Santo de Deus. Diga a glória a Deus. O mundo não é o seu lugar. Quem é crente em Jesus, diga amém. Amém. O seu lugar é o céu, João. Glória a Deus. Se o arrebatamento, pode aplaudir o Senhor Jesus. Se o arrebatamento da igreja fosse agora, você, crente em Cristo, subiria. Então, seu lugar é o céu. O mundo é só uma armadilha que, infelizmente, tem conseguido pegar muita gente. Então, fique tranquilo. Você vai trabalhar, conhecer muitas pessoas, pode viajar, pode ser torcedor do Reino, pode ser torcedor do Paysandu, não tem problema. Amém? Glória a Deus. Mas só que você sabe os limites. Você tem um Pai, um Deus que te ama, e Ele é quem conduzirá a sua vida, conduzirá seus passos. Ele é quem vai ensinar você, Ele é quem vai estar com você hoje, amanhã, para sempre, cuidar da sua casa, dos seus filhos, abençoar as obras de suas mãos. Então, essa convicção no coração de vivermos pela fé. Se Abraão era justo, ele é o pai da fé. Por que a Bíblia diz que ele é o pai da fé? Porque Deus queria que nós olhássemos para Ele. E se você olhar para Ele, você vai ver que ele ficou muito rico, mas ele nunca deixou de ser guiado por Deus. Fé é isso. É alguém que se submete ao Senhor, descansa nele e confia que Ele conduzirá a sua vida nesse caminho, nesse mar, e nunca teu barco afundará. Diga graças a Deus. Então, o Elimeleque, ele marca realmente, pessoal, a natureza desse povo nos tempos, nos dias dos juízes, né? Assim estava o povo. Imagine alguém que diz assim: não, eu sei o que é certo para mim. Em outras palavras, eu não preciso orar, consultar a Bíblia, ler, eu não preciso pedir a Deus, falar com Deus, pedir uma direção, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Isso é muito perigoso. Você viu que isso pode levar a pessoa a cair numa armadilha. Eu falei para vocês no início que a nossa inteligência, por mais que você seja uma pessoa muito inteligente, um expert, um PhD, uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, mental, pastor, eu sei fazer. Amém, meu irmão. Deus te deu esse dom. Só que você nunca vai conseguir vencer um demônio, porque o demônio ele é um anjo, então ele pensa muito mais rápido do que qualquer ser humano. Ele sabe preparar uma armadilha, se o moleque vai cair, vai passar aqui eu mato ele, aqui eu acabo com ele. Ele sabe fazer isso. E por que ele não faz com os crentes? Porque Jesus nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. Jesus que está guiando a nossa vida. Amém, graças a Deus. E todo dia você vê que o mundo tem gente caindo na cilada, morrendo. A igreja é protegida, a igreja tem o anjo do Senhor sobre ela. Amém. Então a nossa graça é viver a vida na fé. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. O Elimeleque, para terminar, irmãos, eu queria mostrar algo importante para você. Esse estilo de vida não é bom, porque o que gera isso tem um fator que faz alguém começar a ter uma vida assim tão soberbamente, né? Tem algo que leva para isso. O que é, pastor Hugo? Percebeu aqui? Esses versículos, você vai ver isso claramente. Depois a história vai falar que os dois filhos dele também morreram. Veja o versículo seguinte, versículo 4, olha só. Os pais tomaram para si, os filhos dele, mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Próximo. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos de seu marido. Percebeu que quem quebrou primeiro a lei de Deus, está lá, depois você pode ler Deuteronômio, a partir do versículo 23, era uma lei, a lei de Moisés, estava na lei de Deus: não se relacionem com moabitas. O Elimeleque, eu vou para lá, para os moabitas, eu vou habitar lá. Quebrou a lei. Quebrando a lei de Moisés, maldição
na certa. Assim é o rigor, a essência da velha aliança. Graças a Deus não estamos mais na lei, nós estamos na graça de Deus. Mas quem viveu naquele tempo e quebrava a lei era amaldiçoado. E quebrou a lei, foi para os campos de Moabe, a lei dizia para não ir, e foi amaldiçoado e morreu. Os filhos dele quebraram a lei também, porque tendo um pai desse como professor, quebraram a lei porque casaram com mulher moabita, não podia. Os 2 filhos também morreram, não é? E a Noemi, ela era a mulher, a autoridade não pesava contra ela, porque a decisão era do marido. Ela era a bênção na vida dele, que Noemi, no hebraico, significa graciosa. Pouco de graça que esse homem teve na vida foi a esposa. O que tem de marido desprezando a graciosa, não dando valor para a graciosa. O marido tem que acordar todo dia e dizer: muito obrigado, Senhor, por essa graciosa. Isso, só não gostou não. Amém, irmãos? Amém. São as irmãs, amém? Amém. Foi muito forte, então está faltando graciosa. Tanto é que a segunda etapa da história, que ficou só a graciosa, quando fica só a graciosa, começa um novo ciclo, que é um tempo de Deus reerguer. Diga a glória a Deus. Quando sai a maldição da lei, fica só a graça, Deus vai restaurando as vidas. Diga a glória a Deus, vai mudando tudo. Até a Moabita foi justificada, a Ruth. Diga graças a Deus. Esse é o poder da graça de Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. A graça para renovar, restaurar. Os humildes vão ser muito abençoados por causa da graça. Então, o Elimeleque é isso. O que ele é? Veja bem, ele não estudou as Escrituras. Se ele lesse a Bíblia, lesse as escritas, as histórias, eles tinham as Escrituras de que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, tudo isso aí. Ele ia encontrar aqui, minha esposa. Olha aqui, Deus guardou Abraão, o pai Abraão, Deus guardou o pai Isaac, Deus guardou, minha filha, o pai Jacó. Se ele guardou, ele está com a gente. A graciosa ia dizer: isso aí, meu filho. Mas o homem não gostava de ler nem a Bíblia, irmãos. Eu não gostava de gastar tempo com a palavra. Outra coisa que destrói: o meu povo foi destruído por quê? Isso vai levar à destruição também. Ele não tinha conhecimento de nada, ele não gostava. As coisas de Deus, você tem uma ideia? Quando a Bíblia faz isso aqui, versículo 2, põe o versículo 2. Isso aqui não está na Bíblia por acaso. Quando a Bíblia faz isso aqui, quer nos dar um sinal, uma dica, quer nos mostrar algo. Olha só: e era o nome deste homem, o nome de sua esposa e o nome de seus 2 filhos. Por que o foco nos nomes? Porque os nomes aqui tinham um significado. Elimeleque, o nome dele, no hebraico significa Eli, significa meu Deus. Lembra quando Jesus falou: Eli, Eli, Samá Sabactani, Deus meu, amém? Eli, Deus meu, Meleque significa rei no hebraico. Junta tudo. O nome dele, Elimeleque, era Deus meu rei. Quem pôs o nome dele de Elimeleque? Deus, rei meu. Foram os pais dele. E por que os pais colocaram? Porque o pai tinha visão de Deus. O pai falou assim: mulher, vamos colocar o nome desse menino nosso aqui, Deus, meu rei, para ele nunca esquecer. Veja que até os pais, lá no começo, tiveram uma linda e maravilhosa intenção de ajudar o filho. Diga a glória a Deus. Você está vendo por que tem que honrar pai e mãe, pessoal? Mandamento com promessa. E a Bíblia diz: para que tenhas vida longa na terra. Quem tem pai, quem tem mãe, por mais que o seu pai esteja velhinho, mas ele é digno de honra ainda. E a mãe também. Porque é uma bênção muito grande a autoridade que eles têm. Deus colocou no coração deles. Mas sabemos que tem muito pai insensato no mundo. Mas o Senhor, Ele sabe guardar seu povo. O homem nem para se lembrar, irmãos, do nome dele. Não, nós temos um rei, Elimeleque, Deus meu rei. Agora que eu não saio, eu tenho um rei.
Ele não poderia estar naquele grupo que foi até o profeta Samuel: dá um rei para nós. O Elimeleque tinha que ser o primeiro a dizer: de jeito nenhum, nós temos um rei, meu nome é Deus, meu rei. Mas até ele, meu irmão, se esqueceu das coisas boas de Deus. E ele era tão assim, sem noção, que o nome dos filhos dele, olha só, o nome dos filhos é Malom e Quilion. Então eu fui fazer a pesquisa no hebraico. Põe no telão o que significa Malom. Malom e Quilion. Olha aí. Você vê que ele está muito distante do pai dele. O pai dele colocou um nome de fé. Diga a glória a Deus. O pai do Elimeleque, esse meu menino que nasceu, chamou a Graciosa: vamos dar um nome para esse menino? Graciosa, põe um Deus meu rei. Assim será, Elimeleque. Nome bonito. Veja, quando chegou a vez dele dar um nome, olha o nome que ele coloca no filho dele. Você lembra que a mãe de Jabes colocou o nome dele, nascido com? Então naquele tempo o pessoal tinha esse costume. Mas isso aí veio de Deus, irmãos? Não vem. Isso vem de pessoas que desconhecem a Deus. O que a ignorância, a falta de conhecimento faz? Acaba destruindo. Então colocou o nome do filho, ó, Malom significa doença. Ô Elimeleque, você colocou o nome do seu filho, como é que ele se chama? Enfermidade. Está repreendido em nome de Jesus. Você pode fazer uma pesquisa, você vai encontrar o significado de Malom é doença ou enfermidade. E o segundo filho dele, o Quilion. O que significa Quilion? E aí? Fala a verdade, que esse pessoal do tempo do juiz estava mal, estava ou não estava pensando? Por quê? De tanto olhar para o mundo só tem doença, a gente só aprende o que não presta, pessoal, lá fora. Nossa vida é na igreja, com Jesus, é aprendendo do Senhor, é conhecendo. O mundo jamais te influenciará para o bem. Se ele fizer isso, é só para enganar, porque Sodoma parecia o jardim do Senhor, para enganar, porque o Ló, ele foi enganado, parecia que era um lugar para ele prosperar muito na vida. Que nada, uma semana depois, vamos ficar na pobreza, perdeu tudo, os reis vieram, levaram tudo embora. Então o mundo é só, quando ele é bonito, ele é só para te entristecer. Até porque é o modus operandi. O mundo não vai mostrar coisa feia, senão ninguém vai para lá. Na verdade, até quem for para lá, o mundo até ajuda, facilita, para ele gostar de ficar lá. Quem geralmente é bom, vamos pegar um crente que é bom, o coração dele é humilde, cometeu um erro. Vamos pegar o exemplo de Ló. A Bíblia diz que ele era justo. Ele estava lá, mas não estava feliz. Se você ler, por exemplo, que Pedro fala sobre ele, deixa eu ler para você aqui, ó. O apóstolo Pedro, na sua epístola, fala sobre o justo Ló, que morava lá, mas estava totalmente triste, ó. Põe em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Então Deus condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Próximo. E livrou o justo Ló. Percebeu? A Bíblia chama de justo. Justo é justificado. É a mesma condição espiritual de Abraão, salvo. Então o salvo, que não tinha que estar lá. O mundo é o lugar do salvo? Não é. Então esse estilo de vida mundano não é para nós. Mas às vezes nós estamos lá, fazendo o quê? Enganado, problemas da vida, coisas que aconteceram na nossa vida, frustrações, que infelizmente nós estamos aqui sujeitos aos sofrimentos da vida. E a gente é fraco, num momento fraco da vida, a gente acabou e foi. Vacilou, enganou, fomos enganados, às vezes é relacionamento e tal, acabamos para lá. Mas somos justos por quê? Porque o nosso coração é humilde. O que aconteceu? Ele livrou o justo Ló, enfadado da vida, olha só, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele estava lá,
Estava cansado já de quê? Dessa vida desse povo mundano. Não tem como ser plenamente feliz no mundo quem é crente. Não tem jeito. Se a pessoa for, ela vai sentir um vazio lá, ela vai ficar triste. E se ela for a pessoa boa, o filho de Deus, o mundo vai ajudá-la, porque ela continua no mundo. Mas ela vai ter aflições lá, e não vindas do diabo, nem do mundo. O mundo, na verdade, vai facilitar a sua vida, para que ela permaneça lá, para ela se sentir bem lá no mundo. Mas Deus não vai permitir. E as aflições, quem vai mandar é o próprio Deus, sabia? Então tem muita gente que é gente boa até, por algum motivo, não vamos julgar, não vamos ficar aqui imaginando, querendo descobrir por que muita gente boa de Deus está no mundo. São diversos motivos, não podemos culpar A, B ou C, é uma coisa entre a pessoa e Deus. Mas a verdade é que estar lá no mundo vai voltar, não sei quando, mas Deus vai mandar uma aflição, vai apertar para que ela volte. Que Deus quer salvar o humilde de coração, o justo e sensato. Existe o justo sensato, aquele que está firme com Deus, ele sabe que o mundo é um lugar triste, que lá só tem armadilha sensata. Mas também existe o justo, que é de Deus, ele é justo, mas é insensato, é cabeça dura. Qualquer coisinha fica bravo, irado, e vai lá por emoção, por sentimento, por mundo. Aí fica lá um tempo, dois, daqui a pouco a coisa aperta para ele, e volta lá. Por quê? Porque é justo, diga agora. Amém? Mas o mundo, se tem justo, é porque é insensato. Que não é o nosso caso. Pessoal, nós temos uma Bíblia para toda insensatez cair por terra. Isso aqui é um curso da vitória. Amém. Isso aqui, essas histórias para nos mostrar quão grande é o nosso Salvador. Eu tenho um Deus tão lindo. O que eu vou fazer no mundo? Vou pedir rei no mundo? Diga a glória a Deus. Nós temos um Pai tão especial, tão bom. E que eu vou pedir ajuda do mundo? Diga graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Vamos andar nesse mar que é o mundo e vamos navegar para cima e para baixo. Só não podemos deixar entrar água, entrar mundanismo. Diga graças a Deus. E se não entrar, se não encher de mundo um barco, ele nunca afundará por fé. Então a gente vai poder, quando estivermos aqui, o barco vai passar, cruzar, vai trabalhar normalmente, vai viver e sempre vai ser uma Deus, a glória de Deus. Amém? Todos os buraquinhos vão começar a fechar. Amém? Chama o soldador para soldar, que é Jesus, e tira, joga para fora o excesso tudo que não é de Deus. E volta a navegar e viver até o dia que a trombeta tocar. Estava até vendo um vídeo na internet, um rapaz, ele prega muito sobre o arrebatamento da igreja, e a irmã dele era meio descrente. Olha, cuidado, mas você vê esse vídeo na internet. Se Jesus voltar, você vai ficar. Aí esse crente humorista, aí nos fez, colocou a perna dele de gravata, de obreiro, em cima da cama dele, e colocou o sapato e a Bíblia assim, e pôs o celular com som de trombeta. Antes que a irmã dele chegou e a roupa dele está aqui, o sapato e a trombeta. Eu fiquei, meu Deus! Aí ele sai rindo. Esse pessoal crente também tem humor, né? É cada uma que aparece. Mas esse fato vai acontecer de verdade, diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa realidade não passará. Passará, na verdade, os céus e a terra, mas o verdadeiro arrebatamento da igreja vai acontecer. E é para quem? É para os justos de Deus. Deus é tão bom que Sodoma foi destruída, mas Deus falou, diz a Bíblia, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então Deus livrou o justo Ló. Claro, Abraão intercedeu. Você lembra que Abraão pediu a Deus: Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma, o Senhor destrói. E Deus falou: não. Se tiver 50 justos, por amor aos 50 eu não destruo. Se tiver 40, Deus falou: não. Se tiver 40 eu não destruo. Se tiver 30,
Deus falou, se tiver 30 justos, eu não destruo Sodoma por amor aos 30. Olha só a influência que o justo tem com Deus. Diga Glória a Deus. E se tiver 20, Deus falou, se tiver 20 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade, por amor dos 20 justos. E se tiver 10, Deus falou, se tiver 10 justos em Sodoma, eu não destruo a cidade, por amor aos 10 justos. Amém? E aí ele parou de orar, porque chegou no número 10. Falei, mas a família de Ló eram quantas pessoas? 4. Ló, a esposa dele As 2 filhas. e as 2 filhas. Mas as 2 filhas não tinham, eram filhas que não tinham conhecido o homem. Ele quis oferecê-las para os anjos, para os ímpios de Sodoma, lembra? E a Bíblia diz que ele tinha gêmeos. Isso já é outra história que eu não vou aprofundar com vocês, que eu li um erudito na história antiga de Sodoma, e ele fala que Ló tinha 10 filhos. Porque o anjo chegou e falou, Ló, tira seus filhos, suas filhas, sua mulher, e ele cita filhos. Mas deixa é para outra reunião. Diga aí, glória a Deus. A verdade é que Abraão parou em 10. Então, Abraão tinha influência, o justo tem influência para falar com Deus. Amém. E Deus salvou o justo. Diga graças. Graças a Deus. Por isso que eu peço a vocês, irmãos, priorize a vida espiritual e esses momentos que a gente está aqui. Para terminar, eu quero deixar essa palavra para vocês. O que trouxe, né? Se a gente for, se nós formos observar o estilo de vida daquele povo, era esse. O Elimeleque era uma pessoa, irmãos, que tinha aversão à busca de conhecimento a respeito de Deus. Ele não gostava. Seu nome significa Deus meu rei. Eu não quero saber disso, não me preocupar com isso. Se você estudasse as escrituras, ele ia ler que não se pode, estava escrito, está lá no livro da lei, em Deuteronômio, na parte que Deus dá a lei, Deuteronômio 23, os moabitas não participarão da congregação e nem o povo de Israel se envolverá com os moabitas. Estava escrito. Então o Elimeleque não gostava de gastar tempo. Por quê? Quem está só olhando para as coisas do mundo está fascinado, está com prazer em gostar dessas coisas, não tem mais tempo para Deus. E aí acaba se tornando um ignorante, gente que não tem conhecimento da palavra. E, irmão, para nós, falta de conhecimento é perigoso. Oséias 4:6. Presta atenção nessa parte aqui que é importante. Olha. O profeta escreve essa palavra para quem? Olha só, ele diz assim, Deus fala pela boca dele, o meu povo. Então essa palavra não é para o mundo, não tem nada a ver com o mundo, essa palavra é para nós. Amém? A palavra é para nós. O meu povo foi destruído. A gente para um pouquinho e pensa, como? Mas a Bíblia não mostra um Deus que guarda, sim ou não? Que protege, que luta pelo povo, que salva. Como foi destruído? Então, existe algo que impede Deus de ser o Salvador. Porque o povo foi destruído. O que é que é? O que será? O que será que impediu Deus de poder proteger, salvar esse povo, a ponto dele ser destruído? Ele explica aqui, ele fala, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Olha só interessante. Só faltou conhecimento. Não diz assim, faltou oração para o meu povo. Não, o povo orava. Faltou jejum, o povo jejuava. Faltou obediência à lei, guardar o sábado, o povo guardava. O povo de Israel era zeloso, tentava cumprir a lei, por mais que não conseguia cumprir fielmente como tinha que ser. Mas assim, eles eram mais zelosos. Você não consegue competir com um judeu em oração, ele ora muito mais do que você. Muito mais. Ele guarda a lei de Moisés, o mandamento de Deus, muito mais do que nós. Por exemplo, no arcabouço ali da lei, parte higiênica, onde Deus fala proibições para não comer determinadas comidas, ele não come até hoje.
o sábado eles guardam, eles eram zelosos. Só que tudo isso sem entendimento. Então o que faltou para eles não era trabalho, eles trabalhavam, eles serviam. Às vezes tem gente que faz tudo isso, mas irmão, sem conhecimento não vale. Paulo falou sobre isso a respeito de Israel. Paulo escreveu sobre isso. Então não adianta orar, não adianta fazer as coisas se não tem o quê? Conhecimento. Deixa eu ler esse versículo onde Paulo fala isso. Romanos 10, versículo 1. Olha só. Romanos 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles não eram salvos. E ele desejava, ele orava a Deus para que eles viessem a ser salvos. E por que eles não eram salvos? Versículo seguinte, olha só. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Eles têm zelo de Deus. Paulo está dizendo, eu sou judeu, eu sou testemunha. Os homens são zelosos. Você vai em Israel hoje, o muro, o templo de Salomão, o templo de Deus foi destruído lá pelos romanos. E eles conseguiram uma grande parede lá, que era parte do templo, transformaram aquilo ali no muro das lamentações. E você vai, todo dia tem judeu lá orando. Eles são zelosos, todo dia. Eles fazem de tudo para cumprir o máximo das coisas de Deus. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Eles têm zelo, porém esse zelo de querer fazer as coisas para Deus, Paulo diz, mas não com entendimento. O que é entendimento? Entendimento. O que abre o entendimento? Conhecimento. Então sem conhecimento. Eles serviam, mas não tinham conhecimento. Muda essa versão para a versão transformadora, para facilitar a compreensão. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo apenas, sem entendimento. Veja o versículo seguinte, olha só, próximo. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegaram-se a seu próprio modo. Percebeu que a falta de conhecimento de Deus gera ignorantes, gera pessoas orgulhosas, que sabem, quer fazer tudo da sua cabeça, seu próprio modo. Nós aqui sabemos, é a nossa maneira, o nosso jeito. Isso é um sintoma de ausência de espiritualidade. Um povo que já não conhece mais ninguém, faz por eles. Então Israel, apesar de ter zelo pela lei de Moisés, mas não valia nada para Deus. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegaram-se ao seu próprio modo de se tornar justo, tentando seguir a lei, e recusaram a maneira de Deus. Para você saber qual é a maneira de Deus, você precisa conhecer. A falta de conhecimento é o que destrói. Fica a glória a Deus. Eles não quisiam conhecer a maneira como Deus tornava as pessoas justas. Como é que Deus torna alguém justo? Como é que Deus se torna justo? Justificado. Amém? Vou começar com os pastores. Vou começar a perguntar para eles. Cadê a Beth? Vem cá, Ana. Rápido, Ana. Está bonita hoje, pessoal. Veio pelo qual Deus justifica Cristo, nossa justiça, nosso Salvador. Diga graças a Deus.